Boa tarde, tudo bem? Então, para você que não me conhece, eu sou Velzi Moreski e tenho meu canal no YouTube que é o Vida Ikigai. Então, se você quer acompanhar todo o conteúdo que eu estou compartilhando, seria legal você se inscrever, clicar no sininho, porque assim que eu postar, eu publicar alguma coisa, você imediatamente vai receber esse aviso. Então, qual é a minha proposta dentro desse canal do Vida Ikigai? É fazer um mosaico em cada postagem minha, em cada live que eu faço, em cada publicação que eu coloco online, tanto aqui no Face, agora, como a gente está fazendo, como no YouTube, para fazer um mosaico de todo o conhecimento, de tudo que eu aprendi nessa minha jornada de 39 anos, quando eu saí do mundo e passei para o meu recolhimento profundo, onde eu fiz uma pergunta muito simples, né? Quem eu sou e para que sirvo? E qual o propósito dessa vida? Porque tudo que eu conhecia dentro do meu universo não me levaram a nada, eu já falei isso várias vezes, estou repetindo agora, porque é importante entender esse meu momento de retorno. E aí, se você estiver se perguntando o que eu estou fazendo com esse bastão na mão, então eu vou dizer para você. Primeiro, vamos começar a partir dele, tá? Então, na verdade, isso aqui, hein, é um cabo de vassoura. E eu gosto muito de transformar os cabos de vassoura, que normalmente são desprezados, descartados, em um bastão para treinamento, que se usa muito, principalmente no Aikido, né? E eles usam muito um bastão de madeira, e que é muito semelhante ao cabo de vassoura. E os cabos de vassoura são feitos de madeira maciça. E madeira é um elemento muito precioso. A gente já falou isso em outras lives, né? Em outros encontros. O encontro anterior eu estava falando sobre energia e como essa energia vai adensando para dar forma no mundo da forma. Então, o mundo da forma é um adensamento da energia. Então, imagina que há 3 planos: a origem, o intermediário e o fenomênico. A origem é onde tem a energia mais pura. Uns conhecem como Deus. O intermediário seria o céu relativo, onde é o plano energético. E o terceiro plano, que é o mais denso, é o mundo da forma, onde as partículas já se estão tão adensadas que geram a forma, né? Por isso, mundo fenomênico, mundo da forma. E a madeira é um elemento que existe no céu original. Então, lá na origem, tudo é. Mas à medida que vai descendo, vai ganhando uma forma e uma expressão. Então, imagina assim, acompanhe o raciocínio. Existe a origem, a energia original, ela desce, se divide em 2, positiva e negativa. Ela desce mais um pouco, se transforma em 5. E dessas 5, existem várias combinações que geram os 8 passos, né, os 8 guás do Bagua, porque Ba é 8, Gua, né, são passos. E aí vão surgindo os 64 hexagramas e vamos continuando infinitamente. Mas, enfim, vamos voltar ao cabo de vassoura. O cabo de vassoura normalmente é feito com madeira. Madeira vem da árvore. E a árvore, ela é a manifestação última do elemento madeira, que é a força da madeira. E só isso já tem um significado muito profundo. Então, quando o elemento madeira se manifesta no reino vegetal, ele se manifesta através da forma da árvore. Então, a árvore já tem dentro de si, ela já é o elemento, é a força da madeira. Então, qual é a força da madeira?
A força da madeira é explodir, porque ela cresce vertical e horizontal simultâneo. Quando você tem uma força que expande na vertical e na horizontal simultâneo, explode. Então, isso é uma explosão. Então, a bomba ela é uma explosão, porque algo que estava dentro se expande tanto para cima como para os lados. Isso é explosão. Isso é a força do elemento madeira manifesta ao nível de expressão de força mesmo. No mundo fenomênico, a árvore. A árvore, quando você pega a matéria-prima, não é legal, tá? Mas quando você pega a manifestação física da árvore, você tem a madeira propriamente dita. E a madeira é feita, se faz cabos de vassoura. E aí, quando eu vejo um cabo de vassoura encapado de plástico e descartado, eu vejo a preciosidade que está escondida lá dentro. Então, eu resgato esse cabo de vassoura, converso com esse elemento, né, que é a madeira propriamente dita. Bel, você conversa com a madeira? Sim, eu converso. Por quê? Porque aquela madeira, aquele elemento foi transformado num cabo de vassoura e durante muito tempo ele foi usado para faxina. Então, não há muito respeito, não há muito crédito, é uma prestação de serviço muito simplória. Então, aquele cabo de vassoura, ele está carregado, ele está imantado, ele está canalizado para fazer faxina. E eu vou transformar ele de um instrumento de faxina para um instrumento de autoaprimoramento espiritual, que seria o Jo, que é usado nas artes marciais para fazer alguns movimentos de espada japonesa, né? Então, teve um cabo de vassoura que ele de cabo de vassoura passou a ser um instrumento de fisioterapia de um paciente meu. E aí eu falei, nossa, né, um cabo de vassoura para fazer um trabalho de fisioterapia. E eu estava fazendo um trabalho com ele na fisioterapia através de movimentos marciais. Então, eu usava os movimentos do bastão, através daquele cabo de vassoura, para exercitá-lo dentro da proposta da fisioterapia. Mas aí eu achei que não, se eu estou trabalhando com arte marcial, se ele tem esse sentimento, esse espírito, né, de artista marcial, ele gosta tanto, ele tem tanto amor pela arte marcial, então eu não vou fazer isso com o cabo de vassoura. Então eu peguei aquele cabo de vassoura, trouxe para casa e eu levei 1 ano para mudar o espírito que estava canalizado naquele cabo de vassoura, que tinha virado um material de apoio de fisioterapia para um bastão de treinamento marcial. E 1 ano depois, o bastão ficou lindo, eu tenho a foto e em um momento eu vou postar ele. Agora, minha proposta é esse aqui. Por quê? Porque quando eu fui transformar esse cabo de vassoura, né, na mesma trajetória desse cabo de vassoura da fisioterapia, que virou um bastão, para minha surpresa, quando eu tirei a película de plástico, eu vi que ele é metal. Ele é um bastão metal e vazado, né? Ele é oco por dentro. Então eu olhei e falei, nossa, metal. Metal é o elemento metal, que representa a justiça. E o metal, e as espadas são forjadas com metal. Então elas já trazem dentro de si a essência do metal, da justiça. E o que é justiça? Justiça é a força que dissolve o conflito. Então, a força que dissolve o conflito significa harmonizar os opostos. Entenda que harmonizar os opostos não tem nada a ver com afinidade. Então, eu vou descer um pouquinho o bastão daqui, tá? Tudo bem? Eu tenho uma espada aqui atrás, que eu quero que você veja. Tá? Essa espada. Essa é um katana, uma companheira. E ela tá aí agora, hoje, por um motivo muito especial, claro, eu quero que você a conheça. O katana, né, que é o par, né, dessa companheira, está no Japão com um samurai, que é o Naoto Inoue.
e ele levou essa espada de volta para o Japão em maio de 1914. E a espada ficou com a companheira ficou comigo. Quando ele foi levar essa espada, ele estava com muita bagagem, né? Então não dava para levar a espada, porque ele disse que era um sobrepeso, uma sobrecarga. E que ele não gosta de separar as coisas. E que ele não poderia separar a companheira do katana. Aí eu disse assim, eu vou ficar com a companheira e você leva o katana. E assim você acha que elas vão estar separadas? Ele falou, não. Então, ele levou o katana e eu fiquei com a companheira. Porque mesmo que haja um planeta entre eu e ele, mesmo que eu esteja no outro extremo, quer dizer, eu estou aqui, ele está lá embaixo agora, do outro lado, no oposto, né? Mas em nada estamos separados, porque o que nos aproxima ou nos afasta é o coração. Muito bem, então voltando para o metal. Então, quando eu vi que esse cabo de vassoura é de metal, ó, tá vendo? É um cabo de vassoura. Foi um cabo de vassoura, foi muito maltratado, porque ele está enferrujado na ponta, ó, dá para ver que ele está enferrujado na ponta. Então, eu vou transformar esse cabo de vassoura de metal, que já tem dentro de si a essência da justiça, que é o elemento metal. A força do elemento metal é rachar, então ninguém vai rachar, né, madeira sem o metal, que é o machado. O machado é o metal. Então, isso é a lei da dominância entre os elementos. Isso é muito profundo. A gente estuda muito isso com profundidade no Xingyi-Chuan. Então, eu amo de paixão o Xingyi-Chuan porque é uma arte marcial chinesa que ela é 100% os 5 elementos, que é o Xin, os 5 punhos. Então, quando você treina o Xingyi, você treina as 5 forças, que representam 5 elementos, que compõem a sua natureza humana. Sua natureza humana é composta por 5 elementos. Então, quais são os elementos? Vamos lá. Metal, água, madeira, fogo e terra. Então, quando esses elementos vão adensando para formar, para dar forma ao corpo humano, ele se manifesta no corpo humano como os órgãos do corpo humano e as vísceras correlatas. Então, o metal, quando se transforma num órgão, ele é o pulmão e a víscera correlata é o intestino grosso. Quando o fogo se transforma num órgão, ele se manifesta através do coração. E o coração é o elemento fogo. E a sua víscera correlata é... Ah, não vou falar. É bom você fazer o curso de Xingyi Chuan toda quarta-feira, às 19h30, na Academia Liberdade, 1044. Eu estou lá treinando, praticando e compartilhando a essência dos 5 elementos através do Xingyi Chuan. Muito bem, então a gente já falou muita coisa num intervalo de tempo muito pequeno. Imagina quanto eu não tive que caminhar dentro da minha estrada pessoal, da minha jornada pessoal para adquirir todo esse conhecimento. E o preço que eu paguei para poder ter esse conhecimento, que eu estou passando muito rápido e sintetizando tudo, porque as coisas não foram chegando para mim assim todas organizadas, alinhadas, como eu estou passando para você. Foram coisas que eu fui pescando, né? E à medida que elas foram sendo passadas e transmitidas, eu fui pescando como um mosaico e fui montando as peças até eu ver a forma toda. E essa é a minha proposta. Agora que eu tenho a forma toda, que está, o quebra-cabeça foi montado, então eu volto e vou passando cada peça desse quebra-cabeça para você, já bastante ligada uma na outra, para a gente ir mais rápido, ok? Porque o que importa é o que você faz e não o que você sabe.
Então, eu estou te apresentando esse cabo de vassoura que está no momento de transformação entre um cabo de vassoura para se transformar num bastão. Esse bastão, por ser vazio, eu posso encher ele de areia ou de qualquer outra coisa e depois eu transformo ele num bastão pesado. Então, se o bastão é leve, né, como esse que está preenchido por ar, eu posso treinar agilidade. Mas se ele for pesado, eu vou treinar força, ok? Então, quando ele estiver pronto, eu vou voltar e vou te mostrar o produto final desse cabo de vassoura de metal. Olha que legal. Então é isso. O importante nessa vida é o que você faz com o que você tem. A capacidade, né, de você transformar, de transmutar uma coisa em outra. Isso é a alquimia. Essa é a verdadeira alquimia. Você saber tirar proveito do que tem e transformar coisas que aparentemente são inúteis e imprestáveis em coisas que realmente valem a pena e preciosas, ok? Então tá. Então vamos falar agora sobre a faixa preta, porque a proposta era a faixa preta. Então, a faixa preta é uma graduação que você recebe quando o seu corpo está pronto para treinar a arte que você se propõe a seguir no caminho. Então, o que eu vou falar para você foi o meu caminho dentro das graduações. É o meu caminho. Então, vamos lá. Então, como a faixa preta ela entrou? Entrou assim. Você começa com uma faixa branca. A faixa branca ela é fininha, né? Ela é fininha e muito molinha. Então é fácil de você dar o nó. Porque, na verdade, quando você está começando, você não tem muita força. O seu condicionamento para aquela arte ele não existe. Então é fácil de dar aquele nó. A faixa é muito levinha, porque você também não tem uma estrutura para pegar os movimentos com todo o peso, né, que eles têm, em função da sua habilidade para poder executá-los. Então, se você não tem um bom condicionamento físico, você vai fazer aqueles movimentos em alta performance, seu corpo não vai aguentar e você vai despencar. Então, tudo tem que ser gradativo. Então, a faixa branca, ela é muito apropriada para quem começa, porque a determinação de quem começa também não é uma determinação muito... Vou redundar? Determinada? Mas muito bem. Então, o que acontece? Quando você põe a faixa na cintura e dá o nó, esse nó é o nó da determinação que só você pode desatar. Então, só o ato de você chegar e dar o nó antes do treino, você já está estabelecendo a sua determinação de como você vai treinar. Então, o que acontece? O treinamento, o dojo, quando você entra, é um campo de batalha de você com você mesmo. Então, através das atividades que vão acontecer lá dentro, das propostas que vão acontecer lá dentro, naquele momento de treino, vai emergir de você, para você, as suas fraquezas, as suas deficiências, as suas imperfeições, como também vai enaltecer, vai trazer ao nível da consciência as suas virtudes, como coragem, determinação, ousadia, habilidade e tantas outras. E o treinamento é justamente o combate, é uma luta entre esses seus dois lados. O lado da determinação, que quer realizar a arte, vencendo os obstáculos que os inimigos, que seriam considerados Eu tive um treinamento de Neikun que falava os dragões, né? As forças contrárias, que seria a preguiça, o medo, a falta de coragem, a descrença,
o desânimo. Então, todo dia, né, você, quando entra no dojo para treinar, você tem pelo menos um desses inimigos a ser vencido. Então, quando você terminou o treino, esse inimigo foi vencido. Porque você terminou o treino e ele não te tirou fora do treinamento. Então, observa. A faixa preta, ela é grossa, ela é densa, ela é pesada. Então, você, para fazer um nó na faixa preta, você precisa estar com mais força. Essa força vem da determinação. A sua determinação está muito mais forte. Você tem muito mais força de determinação de dar um nó para vencer, seja lá o que for que se apresentar a partir daquele momento, ou seja lá o que for que você tenha que enfrentar, você coloca a faixa, você dá o nó da determinação, e esse nó só pode ser desatado por você. E você só vai desatar esse nó quando realmente você tiver cumprido com o propósito. Quer seja o treinamento, quer seja um combate ou um confronto pessoal de você com você mesmo. Eu mesmo faço muito isso. Quando eu tenho um problema, então o que eu faço? Eu venho, coloco a faixa, dou o nó da determinação, tipo, agora eu vou para o combate e vou resolver essa questão. Isso está determinado. E vou. Então, eu pego a minha espada, faço os protocolos do Yai, invoco o Kami, incorporo ele, e a partir daquele momento já não é mais a Velce. Aquele momento é o Kami. Então, é o Kami manifesto através de mim, com o fio da espada, eu vou cortar essas forças negativas, esses sentimentos sabotadores, esses pensamentos que desencorajam. Ou seja, existem muita coisa que precisa ser eliminado para que a sua espada possa brilhar e para que o fio da espada seja tão afiado a ponto de cortar imediatamente, de forma rápida e indolor, seja lá o que for que esteja atrapalhando o seu caminho ou a sua vida. Mas lembra, isso é um processo interior lá no mundo das ideias. Porque se você vence no mundo das ideias, aqui fora desaparece. Quando eu falei com você agora, né, tem uns dias, sobre o The Secret, que o The Secret diz como você pode materializar aqui fora as coisas que você quer, ou como se materializa as coisas que você não quer, se você tem um pensamento negativo, ou seja, o pensamento ele acaba dando forma nesse mundo, independente se é positivo ou negativo. Você pensou, você sentiu, visualizou a cena, você juntou os 3 canais, visual, sinestésico, auditivo, você juntou esses 3 canais, você conseguiu acionar, através da linguagem dos neurônios, uma nova reprogramação. E o subconsciente, ele faz essa leitura, ele não ajuiza, ele simplesmente, a função dele é realizar. Porque o subconsciente, ele pensa assim, ninguém é idiota o suficiente para pensar muito, ter tanta carga emocional e visual numa coisa que ele não gosta. Se ele pensa tanto nisso, ele tem tantos sentimentos a respeito disso, então é porque ele gosta disso, então eu vou transformar isso na realidade dele. Então, observe, se você está andando de bicicleta e você tem medo de enrolar os pés no pedal, porque se você fizer isso, você vai em direção ao poste, pode ter certeza que a hora que você pegar a bicicleta, seu pé vai enrolar e você vai em direção ao poste. Porque esse sentimento, mais essa visão que você criou, o subconsciente entendeu e realizou a sua ação. O seu desejo. Entendeu? O seu desejo. Então, quando eu vou lá no mundo das ideias, o que eu faço? No mundo das ideias, se eu vejo alguma cena ou algum sentimento que sabotam ou estão me levando para um futuro que eu não gosto,
Então eu vou diluir essa imagem e vou apagar, anular esse sentimento. Quando eu faço isso, esveste, isso desaparece e sai da minha vida. Existem técnicas para fazer isso com a espada do Iaido, através do Iaido com a espada samurai? Sim, tem. Tem cortes que você pode fazer. Tem cortes no mundo da forma e cortes no mundo da ideia. Eu já resolvi uma questão sinistra no mundo das ideias, quando eu fui lá no mundo das ideias. Um outro dia eu posso contar para você o que foi esse momento. Foi fantástico. Mas, enfim, então, você entendeu? A faixa preta, né? Você precisa ter muita força para você poder fazer este nó. E quando você faz este nó da determinação, você está pronto para enfrentar, seja lá o que for que esteja à sua frente. Quer seja num treinamento, com as deficiências e sabotagens pessoais, quer seja na própria vida mesmo, né? Ou dentro de uma questão, ou com uma pessoa, ou na família, porque tudo é a mesma coisa, tudo tem o mesmo padrão. Se você sabe lidar com isso, então você não tem mais problemas, você só tem desafios, jogos interessantes, partidas que valeram a pena, né? Você jogar, e aí a sua vida muda, que foi o que eu fiz com a minha. Quando o meu tabuleiro pessoal estava uma desgraça, estava um caos total, que era um bakumatsu em japonês, porque o bakumatsu em japonês tem um efeito muito maior ao nível de caos do que se a gente fala caos propriamente dito em português. Então, a minha vida estava no momento bakumatsu, e eu olhei e falei, eu vou reconstruir do nada, tudo. Então, para alguns, eu tinha só destroços. Mas para mim, eu tinha um terreno limpo e muito bem adubado. Olha o que eu estou falando para você. Eu tinha um terreno limpo e muito bem adubado. O que eu plantar nesse terreno vai brotar. E vai ficar forte e vai frutificar. Bons frutos. Então, o que eu preciso fazer nesse momento é selecionar as sementes que eu vou jogar nesse terreno. Porque até antes do bakumatsu, era um terreno que tinha havido uma semeadura aleatória. As sementes foram jogadas, cresceram e germinaram sem o menor critério. E quando eu percebi, né, o que havia sido plantado no meu terreno, que é a minha vida, e os frutos, né, que essa semeadura estavam me trazendo, eu falei, não. Então foi tudo limpo, tudo ceifado. O terreno ficou vazio, muito bem adubado, né? Porque tudo que foi ceifado se transformou em adubo. E aí eu comecei uma nova semeadura. E eu fui muito seletiva e muito exigente com o que eu estava plantando, porque eu sabia que lá na frente eu já tinha certeza do que eu iria colher pelo que eu estava plantando. E assim eu fiz uma alquimia na minha vida e eu mudei tudo. E isso faz parte, isso é uma nota muito forte. Eu estou toda hora transformando chumbo em ouro antes que ele me afunde. Aceitando os cortes da vida, como um diamante aceita os cortes do lapidador, para aumentar, né, e mostrar para o mundo a sua pureza interior e o seu brilho. Porque se você não é um diamante e aceita os cortes da vida como um diamante aceita do lapidador, você, no fim da jornada, vai ser só uma pedra lascada. Ou extremamente lascada, né? Daí acho que vem o cara se lascou. Mas eu não me lasco nunca, tá? Eu só me lapido. E essa também é uma diferença. Quando você muda a sua mente, muda a interpretação, você muda tudo. Ok? Então, tá bom por hoje? Ou só mais um pouquinho? Vou falar só mais uma coisinha. Quando eu comecei a treinar o Xing Chuan, isso é importante. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando eu comecei a treinar o Xing Chuan,
estava meu mestre e mais 2 brasileiros, e eu lá na Missão Católica Chinesa, no palco da Missão Católica Chinesa. Eu acho que eu devia estar sentada no palco, e o mestre do meu lado esquerdo, e tinha mais 2 aqui, e mais um terceiro ali. Fora de foco. Certo? E o mestre estava falando sobre o que é treinar o Xing Yi Quan. E aí ele começou, bom, então você começa a fazer os movimentos começam a movimentar o seu Qi, que eu tinha dito, os éteres interiores, né? Que são a energia que permeia todos os tecidos, os interstícios, né? De cada tecido, que interstício é o espaço entre as células, que na parte da fisiologia é onde passam o sangue, o líquido, dos fluidos corporais, e é removida as toxinas que a célula joga para o interstício, e ao mesmo tempo que ela absorve os nutrientes, ela absorve o oxigênio, absorve a água, então é uma troca, né, de excremento celular e alimento celular, tudo isso ocorre no interstício. E se você não tem um bom fluxo, você não tem uma boa circulação, com o tempo, as células vão ter tanto lixo, tanto excremento em volta de si, que elas não vão poder mais assimilar, absorver os nutrientes e a oxigenação. E toda aquela sujeira fica estagnada, e é onde você começa a se sentir preso, é onde você começa a sentir que todos os tecidos estão endurecidos, e por aí vai. Mas, enfim, então, quando o mestre falou, você treinando, você coloca, isso é uma premissa, quando você coloca, através dos movimentos do Xing Yi, né, você coloca toda a energia em movimento, então significa o quê? Que tudo que está parado vai entrar na circulação. E vai levar um tempo até toda essa sujeira estagnada, energia estagnada, ser eliminada pelo corpo através das eliminações. Né? O ar volatiza, a água dilui, o fogo consome, a terra transforma. Então, esses são os elementos atuando dentro do seu corpo. E o Xing Yi Quan, como ele é movimentos de 5 elementos, então você aciona os 5 elementos, e os 5 elementos acionados, a força deles vai fazer esse trabalho com você, dentro do seu corpo. Né? Tanto físico como energético. No físico vai fazer isso que eu te falei, e no energético vai potencializar a força desse elemento no seu corpo. Mas você quer saber mais sobre isso? Xing Yi Quan, quarta-feira, Liberdades, 19h30. Mas o que o mestre falou? Ele disse assim, então, tem pessoas que treinam mais de 14 anos e não acessou um movimento interior. Olha o que ele disse. Então, eu vou treinar, fortalecer, potencializar, até que eu aciono um movimento interior. E a partir do momento que esse movimento interior foi acionado, leva de 6 meses a 2 anos, vai depender do estado que a pessoa está por dentro, para ele parar. Quando ele para, você se transforma em aço. E aí você tem a arte. E aí eu peguei e falei assim para ele, fazia um mês que eu estava treinando, né? Corretamente, tá? Corretamente, porque ele tinha me revelado o segredo do Xing Yi, dos treinamentos do Neijia, e aí eu comecei a treinar mesmo, né? Comecei a treinar sério, com disciplina, e um mês foi fantástico. E aí, quando ele falou isso, eu falei, nossa, mestre, quando eu treino, eu sinto essa reverberação, entendeu? Dentro do meu corpo. E fica pelo menos quase umas 2 horas, né? Essa sensação. E aí, lógico, os 2 que estavam lá e mais um terceiro, né, que fora de foco, acharam um absurdo. Imagina, a Vels, que é isso? O Vels está falando que nem 14 anos, agora vem ela aí. Aí falaram, traduziram para o mestre olhou assim e falou, descreve o que você sente. E todo mundo, se ferrou, agora eu quero ver, né, sua metida, porque metida e metidíssima é um estigma que eu tenho desde a adolescência. Aliás, foi a nota alta da minha entrevista com o Kendi, porque realmente eles acharam que eu estava
falando. Mas tudo bem. O mestre pediu para eu descrever o que eu estava sentindo, como era o processo. E eu descrevi. E ele olhou e falou: certo. Então, eu vou dizer para você por que estava certo. Porque 7 anos antes de encontrá-lo, durante 7 anos, eu fiz uma higienização do meu corpo. Eu mudei a minha alimentação. Eu mudei a fonte da minha hidratação. E fiz muitos exercícios dentro do yoga para purificação, para elevação da frequência. E foram 5 meses e meio intensos, depois de me preparar 1 ano e meio para poder me dedicar a esses 5 meses e meio. Para elevar a minha frequência e me desintoxicar. Feito isso, eu tive um crescimento muito grande. Porque uma vez que não há mais impedimento e que o corpo está limpo, é lógico que o que está reprimido vai emergir e vai ganhar espaço. E foi o que aconteceu. Já falei isso em outros momentos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vê o vídeo que eu falo sobre Kundalini, mitos e verdades. Sem superstição. Tá? Tá lá. Tá no canal Vida Ikigai. Você vai lá, Kundalini, né? Sem superstição, baseado em fatos reais, mitos e verdades. Então, se meu corpo tá assim e eu vou treinar, é lógico que eu vou conseguir de imediato um nível mais adiantado do Xingyi para a realização da arte. Então, olha aqui, presta atenção. 5 elementos, 5 níveis. Primeiro nível, aprender a forma. Segundo nível, aperfeiçoar a forma. Aperfeiçoar a forma não é transformar o treinamento numa aula de geometria. Porque quando você vai treinar, sem barulho na cabeça, você é a ação. Então, treinar a forma não é você se moldar dentro de uma posição geométrica medida. E sim, o seu corpo, a sua forma está perfeita. Porque se a sua forma está perfeita, o pé está no ângulo certo, a mão está no ângulo certo, apontado para a direção certa, e aí sim entra as referências poéticas e geométricas da arte. Mas ela é uma referência, ela é um pós. O mais importante é aperfeiçoar a forma, que é o seu corpo. Se o seu corpo está alinhado, seus tendões, seus ligamentos estão fortes, se unificaram e você é uma unidade, a forma vai estar certa, porque você se transformou numa bola e toda vez que você mover a bola não vai mudar. E a bola ela é perfeita. Depois eu posso mostrar, provar para você isso. Muito bem. Aprender a forma, aperfeiçoar a forma, desenvolver a força interior para entrar no 4º nível, que é treinar. A forma está perfeita, você tem a força manifesta, então você vai treinar. O 4º nível é fundamental, porque treinar é para ser. Treinar é para ser. Então, se você treina, você está treinando para ser. A pergunta aí é, ser o quê? O que você vai ser quando você conseguir? Através do treinamento. Eu perguntei isso para um aikidoísta, ele saiu e foi fazer letras na USP. Porque eu falei, por que você faz aikido? Porque eu gosto. Ótimo, excelente, mas você está treinando para ser. Para ser o quê? Aí deu um koan na cabeça dele, né? Dali a pouco ele saiu e foi fazer letras e nunca mais voltou. Então eu treino para ser, então eu vou treinar até o 5º nível, que é ser. Olha só, o mergulho e a distância. Para ser. Ser a arte. Então, quando eu tenho arte, quando eu domino a arte, quando eu sou ela, e
quando eu sou ela, não há nada que eu faça que não seja uma expressão dela. Quer seja para limpar o banheiro, quer seja para pegar um objeto que caiu no chão, quer seja para preparar uma comida. Eu estava conversando com um aluno meu e ele disse assim, nossa, de tanto usar machado e facão, né, no mato, eu sinto agora as diferentes densidades e as forças necessárias, né, para fazer isso. E eu disse para ele, eu faço isso cozinhando. Quando eu corto hortaliças. Então, tem desde as hortaliças mais delicadas até aquelas que são mais duras, que são usadas, inclusive, pelos próprios samurais para demonstrar poder de corte, né? Que são as melancias. Então, eu uso a culinária para treinar, né? E para afiar a minha espada. E enquanto eu faço isso, eu preparo um alimento que o produto final dele ele já tem uma energia diferente, ele já tem um sentimento diferente. Então, a parte orgânica dele, né, a parte bioquímica dele, vai para o corpo físico e bioquímico, e a parte energética, né, que está nele através do sentimento e da ação que fez com que ele se fosse preparado, vai alimentar o seu pensamento, vai alimentar o seu coração, vai alimentar o seu espírito. Então eu te pergunto, quando você come, qual é o alimento do seu espírito, do seu sentimento, do seu coração, contido no alimento que você está comendo? Até mais! Matané! Foi legal? Então me fala se você gostou, se eu tomei muito seu tempo, se foi muito longo, né? Aí depois a gente fragmenta um pouco mais, ok? Então, até breve. Tchau, tchau.